Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje no canal é o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, o aprofundamento da dependência brasileira. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, estava lendo hoje de manhã um artigo do André Roncalha, uma questão do acordo Mercosul e União Europeia, né? O acordo de livre comércio e tal. E aí, primeiro eu fiquei muito feliz, né? O André Roncalha fez um debate horrível, muito ruim, viu, André? Muito ruim, em alguns, no limite, quase tosco sobre o novo teto de gastos. Ruinzão, 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 ruinzão mesmo. Chegou, inclusive, a defender isso. Mas agora ele acertou, o artigo está na Folha de São Paulo, bota aí, Maxwell, por favor, na tela. E o André faz algo básico, né? Que eu só tinha visto até agora o Paulo Nogueira Júnior tá debatendo muito isso. Que é o seguinte, veja, gente. O acordo Mercosul, União Europeia de Livre Comércio, vem aí na praça há muito tempo. Mas quem fez ele andar, quem deu os termos atuais de negociação para ele, foram o governo Macri e o governo Bolsonaro. Aí aqui a gente já tem uma primeira premissa, né? Porra, nada que surja de Macri na Argentina, ex-presidente da Argentina, e Bolsonaro pode ser bom. Aqui é uma premissa do debate, viu, gente? Pelo amor de Deus, assim, né? E aí, veja, por que esse acordo de livre comércio não faz sentido? Vamos lá. Primeiro, um elemento mais estrutural de um debate. Toda premissa de defesa do livre comércio faz sentido para um país ou uma região que tem uma produtividade do trabalho, uma complexidade produtiva maior do que a outra região que você está propondo um acordo de livre comércio. Então, quem estuda um pouquinho a economia sabe que tem um percurso clássico, né, na história do desenvolvimento industrial, que é o país inicialmente é protecionista, tem uma política bem violenta e agressiva de protecionismo à sua indústria nacional. Depois que ele consegue a decolagem industrial, depois que ele consegue altíssima complexidade produtiva, domínio de ciência e tecnologia, altíssima produtividade do trabalho, aí esse país passa a defender o livre comércio. Aí esse país passa a defender um comércio sem fronteiras. Por quê? O nível de produtividade da sua economia faz com que ele vá conseguir competir em outros mercados de maneira significativa e as indústrias desse país mais competitivo vão sair ganhando mercado. Essa é a história dos Estados Unidos, essa é a história da Alemanha, essa é a história da Inglaterra, essa é a história da França, essa é a história da Coreia do Sul, essa é a história do Japão, essa é a história recente da China, por um caminho diferente, no caso da China, enfim. Então veja, faria sentido, por exemplo, desde uma ótica puramente capitalista, vamos, gente, só para vocês entenderem, desde uma ótica puramente capitalista, faria sentido, por exemplo, o Brasil propor um bloco de livre comércio com os países da União Africana. E, grosso modo, em média, nós temos um nível de complexidade produtiva, de produtividade do trabalho, de capacidade de ofertar bens e serviços que vários países africanos não produzem. Então, isso poderia ser vantajoso para o Brasil. Estou falando poderia ser, em média, faz sentido, porque isso é só para exemplificar. Eu não peguei um estudo para fazer uma análise comparativa setor a setor para confirmar isso, mas se você ilustrar a tendência média do raciocínio. Então, não faz sentido você fazer um acordo de livre comércio com um país ou com um bloco econômico que tem níveis de produtividade do trabalho, de complexidade produtiva, de domínio de ciência e tecnologia maiores que os seus, assim. A não ser que esse acordo de livre comércio tenha inscrito nos seus termos massiva transferência tecnológica. Aí pode até fazer um sentido, né? Então, por exemplo, vamos fazer um acordo de livre comércio com a União Europeia e vai estar dentro do acordo que, por exemplo, as indústrias metal mecânica, as indústrias de produção de bens de capital da Alemanha vão transferir tecnologia para os países da América do Sul para a gente montar nossas próprias indústrias de produção de bens de capital no Brasil, na Argentina e por aí vai. Aí, beleza, dá para conversar, dá para debater, porque eventuais perdas de curto prazo econômicas
podem se reverter em ganhos altíssimos de produtividade, de complexidade produtiva no médio prazo, dado que você pularia várias etapas históricas, né? Ao invés de você desenvolver essa tecnologia a partir de esforços endógenos nacionais, você poderia importar ela e assimilar de maneira mais rápida, sem precisar pagar royalties e tal, se apropriando realmente do ciclo produtivo da tecnologia. Beleza, não é o caso agora. O acordo, o Mercosul e União Europeia, os países da América do Sul fazendo um acordo de livre comércio com economia decadente, mas que tem níveis de produtividade do trabalho, de complexidade produtiva, de domínio de ciência e tecnologia maiores do que a média das economias do Mercosul e que vai provocar, primeiro, prejuízo do ponto de vista da produção agrícola, porque vai ter uma invasão de produtos agrícolas da União Europeia, particularmente laticínios e arroz. Vai significar uma redução potencial do mercado consumidor dos produtos industriais brasileiros. E a indústria brasileira, entre aspas, tá, né, moribunda, é um cadáver insepulto, tá na boca de morrer, vai perder e muito mercado, né? Você tem também nesse acordo mecanismos de taxação para consumidores em caso de compras eletrônicas e prejudicariam e muito os países da América do Sul. Você não tem acordos significativos de transferências tecnológicas que possa justificar esse acordo dizendo assim, não, Brasil, Argentina, Uruguai, os países do Mercosul vão ter uma capacidade de absorver ondas de modernização tecnológica. Isso não está colocado. A União Europeia ainda assume um discurso de terrorismo ambiental, na verdade, de colonialismo, de imperialismo verde, porque assim, ela coloca em debate termos que é basicamente assim, a responsabilidade ambiental é com vocês. Então, vocês aí que façam isso, 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 isso e aquilo, e a gente tá aqui, né? A gente tá aqui. Então, assim, parece que a responsabilidade ambiental é só dos países do Mercosul, né? Então é uma meio que usar a questão ambiental que é legítima e necessária, que não vai ser enfrentada de última instância no capitalismo, mas é outra coisa, mas usar a questão ambiental não como uma temática séria a ser enfrentada de maneira conjunta por vários países, mas como entrave a qualquer desenvolvimento produtivo dos países da América do Sul. Ainda tem cláusulas que querem adequar a um padrão de governança neoliberal às empresas estatais. Então, as empresas estatais têm que operar de acordo com critérios de mercado. Então, você tira qualquer capacidade de empresas estatais atuarem como elemento indutor de desenvolvimento, de complexidade produtiva, e operarem, inclusive, às vezes em déficit, num determinado ciclo econômico, de terem uma política de investimento que não atenda necessariamente só critérios de lucratividade, mas que pense também em critérios de integração nacional, critérios de distribuição mais equânime pelo território do emprego industrial, do emprego complexo, critérios de distribuição de crédito para áreas mais pobres como forma de combater as desigualdades. Ou seja, você proíbe que as empresas estatais sejam usadas como ferramenta de uma política econômica planejada. Planejamento econômico para a gente direcionar aqui crescimento, redução da desigualdade, oferta de crédito, aumento do emprego, da complexidade produtiva e por aí vai. Ou seja, a gente tem um acordo que a gente só tem o que perder. Assim, vai ser ótimo para vários setores da burguesia brasileira que vão ter acesso mais fácil ao mercado da União Europeia. Vai ser ótimo, sei lá, para alguns setores da classe média que vão ter algumas facilidades para importar bens e produtos da União Europeia, até, quem sabe, para viajar e por aí vai. Assim, do ponto de vista que isso vai ajudar em alguma coisa, em reduzir as margens de dependência do capitalismo dependente brasileiro? Não, absolutamente não. E aí, veja, é um discurso que está totalmente em contradição com esse chaveco aí do governo Lula, né, de neoindustrialização, sabe? Veja, a política tocada no Ministério da Fazenda, dali não sai industrialização nenhuma, viu, gente? É importante dizer isso. Dali não sai industrialização nenhuma. Mas esse acordo do Mercosul é um negócio entreguista. Eu não vou dizer que é no nível do acordo da ALCA, não. Lembra da ALCA? Que eu falava nas antigas, não a ALCA, fora a ALCA e tal. Vou dizer que é um nível entreguista, tipo a ALCA, não. Mas se aproxima, viu? Então, assim, é um absurdo. É um absurdo, inclusive, o governo Lula dar continuidade a isso.
Como eu disse, para mim isso só faz continuidade, e aí possa ser ignorância minha, né? Como tem poucos economistas debatendo e criticando isso, né? Pode ser que seja ignorância minha. É bem provável que seja o caso, mas para mim, um acordo desse só faz sentido se tiver ali escrito vultuosas e significativas estratégicas, transferências tecnológicas e, eventualmente, por exemplo, abertura de mercado europeu para produtos industrializados, por exemplo, do Brasil, já que tendencialmente, né, os países que compram produtos industrializados do Brasil são economias que têm nível de complexidade produtiva abaixo da brasileira, como a economia argentina. Então, sei lá, por exemplo, se no acordo União Europeia-Mercosul tiver ali inscrito que vai se criar um grande polo farmacêutico e de biotecnologia na América do Sul, com transferências tecnológicas de países da União Europeia para suprir de medicamentos o mercado dos países do Mercosul a partir da produção aqui interna, endógena, estimulando toda uma cadeia produtiva aqui de fármacos como forma de reduzir a dependência de mercados internacionais como China, Índia, Estados Unidos, a própria União Europeia. Se tivesse coisa assim, fazia até sentido debater. É isso, fazia até sentido debater. Mas não tem. Não está no horizonte, isso não está colocado. Assim, e aí é isso. Aí que vem um elemento meio de ignorância. Potencial, quem sabe. Eu dei uma pesquisada boa, passei tempo lendo na internet, e pelo que eu vi, isso não foi nem colocado, né? O governo brasileiro vem, por exemplo, brigando muito para garantir o direito de fazer compras governamentais mesmo nesse acordo. Isso é importante, isso é fundamental. Compras governamentais é um instrumento indispensável de política econômica. Mas garantir a possibilidade de fazer compras governamentais ou até abrandar as cláusulas dizem que as empresas estatais têm que se comportar única e exclusivamente de acordo com critérios de rentabilidade do mercado, não faz com que esse acordo seja vantajoso para os povos da América Latina, para a classe trabalhadora da América do Sul, para o Brasil, para a Argentina, para o Uruguai, nem nada disso. Por quê? Políticas de compras governamentais a gente pode fazer hoje, então meio que é negociar algo que a gente já faz e vai poder continuar fazendo. Operar, dirigir uma estatal que não seja por critérios únicos exclusivamente de rentabilidade do mercado é uma coisa que também a gente já faz hoje. Então, nossa negociação vai ser ganhando o quê? A gente vai ganhar nada. O que a gente vai ganhar, entre aspas, é poder fazer, depois de fechado o acordo, o que a gente já faz hoje. Todo respeito aí, gente, ao senhor e à senhora. Eu espero que não tenha menores assistindo isso, mas parece aquele que a gente fala em Recife, né? O acordo caracu, né? Acordo que um lado ganha tudo e o outro lado só se fode, né? Então, assim, um absurdo, né, gente? Na real, assim, eu agrego um outro elemento, né? É muito curioso que o governo Lula tem um discurso de BRICS, Sul-Sul e o Sul Global, intensificar a cooperação com os BRICS, com a China, com a Índia, com a Rússia e tal. Vai fechar um acordo, o Brasil vai apoiar fechar um acordo de livre comércio com a União Europeia. Jura para mim, de verdade, isso não faz sentido, não guarda coerência nenhuma com os valores proclamados, quase que não saía, pela política externa e com a ideologia proclamada pelo governo, né, na industrialização, que já, repito, não vai sair do papel com essa política econômica tocada pelo Ministério da Fazenda. Com esse acordo, pior ainda, sabe? Eu acho que passou da hora de aumentar o debate público, aumentar a pressão para o governo Lula desistir disso. Isso vai ser um duro golpe para a economia brasileira e vai aumentar ainda mais a dependência e a regressão da estrutura produtiva do Brasil. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.